Bem, gente, vamos lá. Dando continuidade ao nosso curso em cima da hora. E nesse vídeo nós vamos começar o módulo 4, que versa sobre a análise das demonstrações contábeis. Bem, se nós pensarmos o processo contábil como um todo, podemos dividi-lo em 3 grandes fases, a saber, reconhecimento, mensuração e evidenciação. Quando nós estamos falando de reconhecimento, nós estamos pegando aquele fenômeno econômico capaz de ser registrado pela contabilidade e registramos ele em livros próprios e classificamos esse evento. Já a mensuração, nós atribuímos a esse evento econômico um valor monetário. E, por fim, a evidenciação é mostrar esse evento em relatórios. Agora, deixa eu pegar aqui até minha caneta. Quando nós pegamos esse relatório, fazemos a sua decomposição em índices econômicos e financeiros, temos a análise das demonstrações contábeis. Então, basicamente, trocando em miúdos, seria o quê? É eu pegar os relatórios contábeis, decompô-los em índices, teríamos a análise das demonstrações contábeis. Então, podemos conceituar a análise das demonstrações como uma técnica contábil, ela junto com a escrituração, com a análise de balanço ou análise de demonstrações e auditoria, e a escrituração compõe as técnicas contábeis, que realiza a decomposição, comparação e interpretação dos demonstrativos financeiros da empresa. Antigamente, a análise das demonstrações contábeis era denominada análise de balanço, porque focava tão somente no balanço patrimonial. Hoje, todavia, se faz uma análise muito mais ampla. Ela não só se limita ao balanço patrimonial, ela também considera no seu estudo outros demonstrativos, como nós vamos ver ao longo dessa exposição teórica aqui. Bem, tem como objetivo, através dos índices extraídos, verificar como está a estrutura das fontes de financiamento, ou seja, as fontes de capital e de funcionamento e investimentos feitos, e assim a situação financeira da empresa e como elas estão proporcionando geração de valor para seus acionistas e assim verificando a situação econômica e o desempenho da empresa como um todo. Como fala assim, empresa também podemos considerar entidade, porque não necessariamente uma empresa faz análise das demonstrações contábeis, mas qualquer entidade com ou sem fins lucrativos, ela é útil, sendo que ela é mais voltada principalmente para as empresas, porque ela que efetivamente visa o lucro. Né? Então, o que é que eu faço na análise das demonstrações contábeis? Eu verifico como é que estão as fontes de financiamento. Vou pegar uma outra cor aqui. Pegar essa aqui. Verifico as fontes de funcionamento. Eu verifico como é que está a minha estrutura de capital, como é que está o investimento feito. Né? E aí eu verifico a situação financeira da entidade e se ela está gerando valor aos seus acionistas e, consequentemente, eu consigo verificar, através da análise das demonstrações contábeis, a situação econômica da entidade. Bem, a análise das demonstrações contábeis pode ser dividida, no que se diz respeito ao estudo dos índices econômicos e financeiros, em 3 grandes grupos. Vamos lá? Em índices de endividamento, índices de investimento e índices de retorno. Então, a análise das demonstrações contábeis no que diz respeito aos índices. Vou botar até aqui índices, porque temos também a análise horizontal e a análise vertical. Nós não estudaremos aqui, nesse momento, a análise horizontal e a análise vertical, tendo em vista que o que mais é exigido em certames do CFC é dos próprios índices. Por isso, nós vamos focar no índice de endividamento, índice de investimento e índice de retorno. Bom, aqui eu trago um slide que eu comparo o patrimônio contábil, né? Ou seja, o patrimônio sobre a perspectiva econômica e o patrimônio sobre a perspectiva contábil. Observe que a riqueza são os ativos. Ou seja, essa riqueza vai gerar uma renda. Essa renda é retornada para o capital próprio e para o capital de terceiro através de remuneração. O capital de terceiro são os passivos e o capital próprio o patrimônio líquido. Bem, se nós pensarmos nesse sentido, numa perspectiva econômica de estudo do balanço patrimonial, o capital de terceiros é o passivo. O capital próprio é o patrimônio líquido.
E o investimento, ou a riqueza, são os meus ativos. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho que ter... Opa, ficou até em cima. Deixa eu apagar aqui. Então, capital de terceiros, como nós vimos, é passivo. Capital próprio, patrimônio líquido. E aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que obter recursos para fazer investimentos a um baixo custo e fazer com que esse recurso aplicado proporcione um maior retorno. Então, a mágica está aí. Eu obter recursos a um baixo custo e fazer com que esses recursos obtidos proporcionem um retorno superior ao custo associado a ele. Bem, então agora nós vamos falar, propriamente dito, acerca dos índices de liquidez e índices de endividamento. Bom, antes de nós falarmos propriamente dito dos índices, vamos verificar a mensuração, a medida de desempenho empresarial através de métricas contábeis. Então, se eu estou querendo verificar a situação financeira da empresa, ou seja, se eu quero verificar como é que está a financiabilidade da empresa, eu vou fazer o quê? Um estudo da sua financiabilidade e da sua liquidez. E isso eu extraio diretamente do balanço patrimonial. Por outro lado, se eu quero verificar a situação econômica da entidade, ou seja, se ela está conseguindo efetivamente gerar valor aos seus acionistas, aí eu vou fazer um estudo da rentabilidade dessa entidade. Aí eu foco no balanço patrimonial e na demonstração do resultado do exercício. Então, se eu quero verificar a situação financeira, ou seja, o recebimento de recursos e pagamentos, eu vou verificar a estrutura de capital da empresa, ou seja, a estrutura de financiabilidade dela e sua liquidez. Sendo que a situação financeira eu foco tão somente em rúbricas, em contas do balanço patrimonial. Por outro lado, se eu quero estudar a situação econômica da entidade, ou seja, se ela está gerando valor aos seus acionistas, aí eu vou fazer um estudo através da rentabilidade. Aí eu vou para o balanço e para a demonstração do resultado do exercício, DRE. Então isso que são métricas de desempenho através dos números contábeis. Bom, então vamos estudar inicialmente a estrutura de financiabilidade da empresa. Indica como a empresa fez e faz, a composição da sua estrutura de endividamento. Quando nós estamos falando de estrutura de endividamento, nós estamos olhando para o passivo ou capital de terceiros no olhar econômico e patrimônio líquido e no olhar econômico, capital próprio. Em geral, quanto menor esses índices, melhor estará a empresa, na medida em que ela pagará menos uso do capital alheio. Ou seja, como nós vimos em slides anteriores, eu vou até tentar fazer a representação aqui no cantinho. Opa, vou pegar aqui, isso, deixa eu escrever aqui, fica melhor. Isso, deixa eu tentar fazer uma representação aqui. Bom, nós vimos aqui é capital de terceiros, aqui é capital próprio, aqui é investimento. Bom, então a entidade, ela quer obter esses recursos aqui, capital de terceiro e capital próprio, a um baixo custo. Por isso que quanto menor esses índices, melhor. Indica o quê? Que a empresa está pagando menos juros, ela está remunerando menos o capital, seja ele o capital de terceiro, seja ele o capital próprio. Vamos aos índices então. Bom, o índice de endividamento. O índice de endividamento é o quê? É o capital de terceiros dividido pelo patrimônio líquido. O que é esse capital de terceiros numa perspectiva contábil? É o quê? É o passivo circulante mais o passivo exigível a longo prazo, Que no contexto contábil contemporâneo seria os itens do passivo que integram o meu passivo não circulante, dividido pelo patrimônio líquido. Indica a relação entre capital de terceiros e capital próprio. Quanto menor, melhor, pois menor é a dependência do capital de terceiros para a manutenção da operação e, consequentemente, menor é o nível de despesas financeiras, que é a forma de remuneração do
capital de terceiros. Entretanto, se o juro pago pelo capital de terceiro for menor do que o lucro obtido pelo capital próprio, é vantajoso para a empresa. Ou seja, é o conceito de alavancagem financeira. O que é essa alavancagem financeira? É, digamos assim, é você conseguir trabalhar com recursos de terceiros. Então, vamos considerar o seguinte. Se eu tenho um retorno sobre o ativo, digamos, de 10%, sendo que para eu financiar esse ativo, ou seja, para eu obter recursos que me retorne 10%, eu pago de juros 6%. Então, observe que isso é o que? É alavancagem financeira. É você saber trabalhar com o capital de terceiros. Ou seja, eu pego um recurso a um custo barato, aplico no investimento que me dá um retorno superior ao custo desse recurso que eu estou obtendo. Nesse caso aqui, essa entidade está dando um retorno aí de 4% líquido, ou seja, está gerando valor aos seus acionistas a uma taxa de 4%. Porque eu estou captando recurso a 6%, eu estou pegando esse recurso obtido, aplico no empreendimento que está dando uma rentabilidade de 10% ao período, ao ano, ao trimestre, seja lá qual for. Aí a diferença é 4%. Então, a alavancagem financeira é isso. É eu conseguir trabalhar com capital de terceiros de forma tal que eu consiga gerar valor aos meus acionistas. Bom, vamos agora falar sobre a composição do endividamento. Então, enquanto endividamento, vou botar aqui, endividamento, eu pegava capital de terceiro e dividia pelo patrimônio líquido, já a composição do endividamento eu estudo tão somente o capital de terceiro. Ou seja, eu estou estudando como é que está a minha composição de recursos que eu obtenho junto a terceiros. Então, para isso, eu divido o passivo circulante dividido pelo capital de terceiros. Esse capital de terceiro é o que? É o passivo circulante mais o passivo exigível a longo prazo. Sendo que no contexto contábil contemporâneo, seria aqueles itens do passivo que integram o meu passivo não circulante. Bem, indica a relação entre as dívidas de curto prazo e as dívidas totais. Quanto menor, melhor, pois significa que o pagamento de dívida ocorre em prazos mais longos. Olha, se é o prazo mais longo, eu tenho uma menor taxa de juros. Se eu tenho uma menor taxa de juros, eu pago menos despesas financeiras. Os financiamentos de longo prazo tendem a ter um custo menor do que os de curto prazo, especialmente se captado em entidades governamentais e com juros subsidiados. Aqui é subsidiado, né? Aqui foi escrito errado, aqui é subsidiados. Bem, então, se eu pego em agências governamentais, por exemplo, eu pego junto ao BNDES, que é o Banco de Desenvolvimento Econômico e Social. Bem, então, quando eu vou numa entidade como o BNDES, eles têm um juros subsidiados. Consequentemente, eu pego um financiamento junto ao BNDES com preço mais baixo. Consequentemente, eu pego com juro mais baixo, eu vou ter uma menor despesa financeira. Por isso que quanto menor, melhor. Indica o quê? Que boa parte da composição do endividamento dessa entidade é por dívidas de longo prazo. E aí, assim, eu tenho menos despesas financeiras. Imobilização do patrimônio líquido. A imobilização do patrimônio líquido é o quê? É o ativo permanente. Esse ativo permanente podemos desdobrar em investimentos imobilizados e intangível. Então, como eu estou falando de ativo permanente, eu estou falando do investimento, do imobilizado em si e do intangível. Indica quando o capital próprio está investido no ativo permanente, investimento, né, imobilizado e intangível. Eu mantive a escrita original dos livros que eu obtive para elaborar esses slides, mas fazendo a adaptação à contabilidade contemporânea, porque ativo permanente não existe mais essa figura do ativo permanente no balanço patrimonial, mas esse ativo permanente é só uma nomenclatura que contempla as rúbricas contábeis hoje aceitas. Quais são? Investimento, imobilizado e intangível. Quanto menor, melhor. Quanto menor do que 100% significa que o capital próprio, além de financiar os investimentos em ativos permanentes, ou seja, investimento imobilizado e intangível, ainda gera recursos para o capital
circulante. Ou seja, quanto menor esse índice, melhor. Por quê? A empresa está conseguindo financiar os seus empreendimentos com capital próprio, que, se comparado ao capital de terceiro, é mais barato. Em empresas de capital intensivo, como siderurgias, hidrelétricas, por exemplo, é normal que esse índice seja superior a 100%, ou seja, é a necessidade de recursos de terceiros para investimento, porque são indústrias pesadas, indústrias de base. Consequentemente, o investimento feito nessas empresas são elevadíssimos. E aí, por consequência, temos que esse índice é muito elevado. Bom, feito o estudo da financiabilidade da empresa, vamos agora falar dos índices de liquidez da empresa. Então, a estrutura de financiabilidade, eu estudo o endividamento. Agora nós vamos estudar a liquidez, ou seja, a capacidade de pagamento da entidade. Por isso que nós chamamos isso de situação financeira, ou seja, como é que está o meu endividamento e como é que eu estou conseguindo pagar essa dívida. Quando falamos em liquidez, estamos nos referindo às contas do ativo e passivos integrantes do grupo circulante. Então vamos lá. Então, basicamente, um balanço patrimonial, ele é composto das contas do integrante do ativo circulante, né? Disponibilidade, que é o quê? Caixa, banco, aplicações financeiras de curtíssimo prazo, né? Valores a receber, que é duplicados, e estoque. E ativo não circulante, que aí eu teria o realizável a longo prazo, os investimentos, eu teria imobilizado e intangível. Então, esses seriam os itens integrantes do meu ativo não circulante. Já o passivo circulante, eu teria o quê? Salários a pagar, contas a pagar, fornecedores, dentre outros, e o passivo não circulante e, por fim, o patrimônio líquido. Bem, aqui são os principais índices de liquidez que precisamos aprender. Índice de liquidez corrente, que é a divisão entre o ativo circulante dividido pelo passivo circulante, que indica o quanto de recursos aplicados no circulante, ou seja, em ativos circulantes, para cada passivo circulante. Quanto maior, melhor. Ou seja, quanto maior for esse índice, melhor. Significa o quê? Que a empresa tem condições de quitar as suas dívidas de curto prazo. Temos a liquidez imediata, que são as disponibilidades dividido pelo passivo circulante, indica quanto de dinheiro imediato a empresa dispõe para cada passivo circulante. Quanto maior, melhor. Liquidez seca é o que? É o ativo circulante menos os estoques dividido pelo passivo circulante. Indica quanto de ativo líquido a empresa dispõe. Ativo líquido é o que? É o ativo circulante menos os estoques. A empresa dispõe para cada passivo circulante. Quanto maior, melhor. E o liquidez geral, que é o que? É o ativo circulante mais o ativo realizável a longo prazo, que integra o meu ativo não circulante, mais o meu passivo circulante, mais o meu passivo exigível a longo prazo, que integra o grupo do passivo não circulante. Indica quanto de ativo circulante e realizável a longo prazo a empresa dispõe para cada passivo circulante com seu exigível a longo prazo. Quanto maior, melhor. Nós vimos anteriormente que a análise de liquidez se foca tão somente nos grupos circulantes. Mas por que eu estou falando aqui de um grupo não circulante, que no caso é do ativo não circulante, e aqui do passivo não circulante? Porque esses ativos realizáveis a longo prazo, em algum momento ou outro, eles se transformarão em ativo circulante. Esses passivos exigíveis a longo prazo, e em qualquer outro momento, eles serão convertidos em passivo circulante. Por isso que o índice de liquidez geral, ele contempla essas rúbricas, ou seja, o ativo realizável a longo prazo e o passivo exigível a longo prazo, porque eles, em um momento ou outro, serão convertidos em circulante. Bem, gente, vamos lá. Então agora vamos para as questões, só sendo que nosso tempo já terminou, né, nossos 20 minutos. Então eu vou parar o vídeo por aqui e no próximo segmento daremos continuidade ao módulo 4, que é o módulo de análise das demonstrações contábeis com resoluções de questões sobre a temática. Um abraço a todos e até a próxima!